Você está exausto, como se estivesse carregando o mundo nas suas costas? Você acredita que precisa compreender mais sobre a palavra de Deus e ter certeza que não está sendo enganado por todos esses ventos de doutrina que sopram por aí hoje? Falsos mestres, falsos pregadores, falsos profetas que, em vez de pregar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ficam lá usando um monte de frase de efeito, prometendo mundos e fundos. Palavras que alimentam o ego, mas não te levam realmente para um verdadeiro encontro com Deus, para o íntimo com Deus. Misturam coisa do mundo com igreja. Será que isso tudo está na Bíblia Sagrada? Eu convido você, mais uma vez, a clicar o quê? No botão que apareceu aqui e conhecer o nosso programa de teologia. Deus abençoe sua vida. Como sou ateu, enxergo a Bíblia como um livro histórico, né? E com todas as... não mais ou menos histórico do que o Corão, do que o Zendavesta, do que o, sei lá, o Popol Vuh lá, que é aquele lá dos maias, né? Ou sei lá, o Bhagavad Gita, né? Então eu enxergo como um livro histórico, né? Ou a Ilíada do Homero, ou sei lá, né? Que tem a parte que é histórica, tem a parte que é mitologia, enfim, que vai se juntando ali, não sei o que, compondo, como acontece com todos os outros livros históricos em que você tem essa somatória de coisas. Tem livros mais antigos, tem livros mais recentes, né? Então, se não me engano, o último é o Apocalipse, né? Que é mais recente de todos. O último é o Evangelho de João. Ah, o de João é mais... Na ordem está o Apocalipse. Mas tá, entendi. Por escrito foi o Evangelho de João, as cartas de João, ali a gente tem uma disputa, qual veio primeiro. O Atos é anterior. É anterior. Tá. Então terminou beleza. no final do primeiro século. E o mais antigo acho que é Deuteronômio, né? Não. O mais antigo seria Jó. Tudo indica que é Jó. Tá. Enfim, você tem aí essas diferenças, então eu enxergo dessa maneira, né, como uma coisa mais histórica, né? Entendo que tem a parte histórica da Bíblia, que é inegável, não tem como você pegar assim, né, falar que não é, e entendo que tem uma parte alegórica que tem a ver com como aquelas pessoas daquela época explicavam a vida, explicavam as coisas e colocaram ali daquela forma, com um recorte cultural também dali, né? Por isso que há uma diferença entre o que está escrito na Bíblia e o que está escrito em outros livros de outras culturas que viveram em lugares diferentes. E infelizmente aquelas que não tinham escrita a gente perdeu, né? As ágrafas, né? Ia ser interessante para saber como pensavam, né? Tem algumas que ainda estão vivas, então a gente consegue captar aí alguma coisa. Mas várias pessoas me perguntam esse lance de, por exemplo, assim, Pirula, mas para pensar, se você coloca, sei lá, se você acredita, por exemplo, que nem você falou, na parte da ressurreição, pô, você está falando de um defunto de 3 dias, né? Qualquer pessoa que já tenha sido obrigado a ver um corpo morto de 3 dias sabe que aquilo ali não é agradável, aquilo lá não é gostoso e que, a menos que você tenha colocado num freezer muito bom, o negócio não tá novão. E eu comentei isso num vídeo recente até, que gerou um bug em muita gente que estava assistindo, até porque você tem várias vertentes religiosas que interpretam a ressurreição de forma diferente. De maneira alegórica, por alegórica, ou espiritual apenas, e não corpo físico. O Bultmann, por exemplo, Rudolf, alemão, ele era da área que a ressurreição era um mito. E aí, eu cheguei e falei assim, para você ser cristão de fato, você tem que acreditar que Jesus ressuscitou de fato. Um corpo físico, em carne, que estava morto por 3 dias e voltou a andar. E voltou a falar e voltou a se comunicar. Se você não acredita nisso, por definição, você não é cristão. Porque você na Bíblia fala você é para cristão, nele, de um corpo físico, né? Não, e ele tá falando que muito teólogo devia, é um ateu que tá falando, teólogos aí que acham que é tudo um mito, ó, é um teólogo, né? É um ateu que tá falando. Porque foi assim que eu entendi quando falaram o negócio do cristianismo. Você entendeu que eu falei um ateu que tá falando assim, porque você tá dando um puxão de orelha. Tá. É nesse sentido que eu falei. No pessoal é um ateu que tá falando, porque eu pretendi, ele é. Tá, então, E aí é aquela coisa, então pelo que eu entendi é isso, né? Todas as outras coisas que definem um cristão, você pode até relativizar, mas a ressurreição não. Mas ele subiu aos céus ou não, mas ele fez, sei lá, ele performou milagres ou não, ele nasceu da virgem ou não. Agora, a ressurreição, se você tira, né? Você pega as cartas de Paulo, amassa e joga no lixo. Né? E aí não tem jeito. E as cartas de Paulo são mais antigas que os evangelhos. São, exatamente. Você tá correto. Tipo, o Paulo foi o pessoal falando que tinha um ateu que falava que Paulo era o marqueteiro de Jesus. Ele foi o primeiro, né? Que ele foi o que mais conseguiu espalhar a palavra, né? Mais que os apóstolos. E o que acontece? Então, quando eu falei isso em vídeo,
várias pessoas falaram, tipo, Pirula, então quer dizer, você está dizendo que eu não sou cristão? Por exemplo, você não acredita que Jesus ressuscitou em carne e osso? Não, então você não é cristão. Ponto. Faz sentido. Não, você não é cristão. Eu falei assim, mas eu gosto... isso é o que muda a perspectiva toda. Exato. Não, Paulo fala exatamente o que ele está falando. Ele está citando Paulo aqui, eu vou pedir licença para citar Paulo. Paulo fala o seguinte, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ponto. Apóstolo Paulo. Agora, o que acontece? O ponto é, muitas pessoas seguem Jesus ou dizem que são cristãs pelos ensinamentos. E aí, pelos ensinamentos, eu estou de acordo. Pelo menos com uma boa parte deles. Claro. Com uma boa parte deles eu estou de acordo. Né? Alguns eu acho que já é meio fanático, mas a outros eu acho que tipo tá ok. Ele tá falando, amar os outros, evitar violência, não se apegar a bens materiais. Porque essencialmente para mim você tem duas, assim, do que eu li os evangelhos em português, né? Então já começa o primeiro erro. Né? Não, o erro não. Não é um erro, né? Mas é a possibilidade, acessível, é o acessível. Eu poderia ter lido, sei lá, mas não vou ler em grego, não sei. Mas quando eu li os evangelhos, o que eu entendi foram duas coisas. E eu lendo como ateu, né? Jesus traz uma mensagem muito, mas muito clara de não violência. Sim, exatamente. E de desapego a bem material. Ponto. E é essencialmente esses os caminhos. Eu falo assim, o que eu entendi quando ele fala me seguir, é me seguir nos meus ensinamentos. E ele fala assim, meus ensinamentos é o quê? Não se apega aos bens materiais, porque o que é importante não está aqui. O que é importante não está no material. E não seja violento. E aceite as coisas que aparecem e assim... mas tem a parte dos vendilhões do templo. A parte dos vendilhões do templo, que é a parte que Jesus perde a cabeça... né, que ele começa a... Ele veio lá. Essa não é tradição. Essa daí era o templo. Não, esse é X. Esse é o templo. É mesmo? É o lugar ali, 90% de certeza. Então, a parte dos vendilhões do templo, até teve gente que falou, assim, eu comentei que num vídeo meu, que eu falei que invadir templos e igrejas é errado. Né? É engraçado que a gente ser obrigado a falar isso, né? Não é errado, não invada a igreja, o templo, o terreiro do amiguinho, não invada, né? Não faça, não quebre tudo, não ponha fogo nessas coisas. Tem que falar isso, né? Eu sou obrigado a ter que falar, não faça isso. E aí a pessoa falou, mas Jesus não quebrou as coisas no templo? Eu falei, bom, o anacronismo. Para começar, que Jesus, até onde eu entendi, ele não quebrou o templo. Exatamente. Ele tirou os caras que estavam vendendo coisa lá da frente. Exatamente. Né? E mesmo que ele tenha perdido a cabeça, a meu ver, isso não muda a mensagem de não violência. Não muda a mensagem de não violência. Mesmo quando ele fala aquele lance da espada lá, mas eu sou a espada, não pense que vim trazer a coisa, vim trazer a espada. Mas, vim trazer paz. Assim, isso daí eu interpreto de uma maneira meio que o Jesus falava com as alegorias dele e tal, não sei o quê, com as metáforas dele. Então o que eu entendi foi isso. Eu falei assim, desapego aos bens materiais. Essa é uma mensagem que pra mim ficou, assim, óbvio lulante. Pra mim, quem não entendeu, não leu. Ou eu não falo grego, vai ver que em grego é outra coisa. Mas em português eu li e falei assim, cara, desapego a bem material, ponto, fim. E não violência. Isso que eu entendi da minha linguagem. Cara, é perfeitamente possível você seguir esses princípios sem ser cristão. Claro. Perfeitamente possível. Você chegar e falar assim, não, eu acho que não sei o quê. Inclusive, em boa parte, eu diria que, sei lá, uns 60%, 70% eu sigo isso daí. Eu sou uma pessoa não violenta, evito violência em vários aspectos, né? Tirando quando não tem muito como faltar, ou quando eu sou meio burro, e também, né, desapego aos bens materiais. Ponto. Óbvio que eu não quero passar problema, quero conforto, mas também não vou ficar gostando tanto assim das coisas. Eu tenho apego a bens emocionais. Isso eu tenho. Por exemplo? Tipo, por exemplo, esse copo é um copo qualquer. Ele custou 10 mil reais. Putz, é foda. Tanta gente precisando de dinheiro, com fome, então não sei o que gastar. Mas quebrou esse copo? Quebrou o copo. Entendi. Agora você fala, este copo é o copo da minha avó. Puta, cara, vou guardar. A diferença, isso é importante. Eu vou guardar. Então isso não é apego a bem material. Eu entendo como apego memória, emocional. A memória. É, apego emocional. Que é um problema. É o princípio do acumulador. E eu tenho problemas desse na família. Então eu preciso me desapegar. Na verdade, o acumulador é uma distorção disso aí, que é um sentimento nobre e bonito. Leva isso à última a distorção de algo que é legítimo. Mas é um efeito psicológico que a pessoa não percebe, de repente ela afundou, né? Afundou em tranqueira. Sim. Enfim, aí eu entendo dessa forma. E quando eu falei
que as pessoas precisavam acreditar Na ressurreição. num morto Aí bugou voltando. mesmo. Aí a pessoa falou, mas eu sempre me considerei cristã. Por exemplo, você pode ser uma pessoa que segue o ensinamento de Jesus. Se você não acredita que o defunto levantou e andou e ficou, não lembro agora quantos dias aqui. Não sei Você é um admirador dos ensinos de Jesus. você, Você pode não ser exato, mas cristão. você não é cristão. Cara, muita gente bugou. Muita gente que nos meus Interessante comentários isso. falou, mas Pirula, não sei o Vir quê. do Pirula isso, E eu né, falei cara? assim, eu Que falei é assim, uma- não, Não, mas o que eu tô mais bugado aqui não é do gente ter bugado. É que, olha que ironia, precisamos de um ateu É. para falar um negócio que é o óbvio ululante. Eu tô puxando quê? a orelha dos crentes que estão me E ouvindo. quem não acredita na ressurreição literal não é cristão. Isso é o óbvio ululante. Isso é a base do evangelho. Mas, sabe, só dando um exemplo do que eu quero dizer do dizer de um ateu, você sabe que pra mim, dar um prêmio Nobel pra Madre Teresa de Calcutá é uma... Só uma coisa, os caras aqui no chat agora já estão colocando que Pirula é o caminho. É o caminho. Já é o mudou. caminho. Já mudou. Eu vou Ainda soltar, com esses cabelos eu vou soltar agora, o cabelo aqui, ó. Mas Pronto. dar um prêmio Nobel pra Madre Teresa de Calcutá, pra mim, é algo pra entristecer, não é pra comemorar. Eu explico por quê. Vamos ver qual é o ponto. É, eu tenho alguns pontos, você vai ter eu outros, explico né? por quê. Não quero entrar no mérito da questão se ela era boa Era boa ou ruim. Tá, ok, não é beleza. esse o ponto, que eu sei Tá. que tem uma controvérsia disso. Vou pegá-la como a figura de alguém A que fez a figura que caridade. foi colocada, tá. Quem deveria fazer a caridade? Todos nós. Todos nós. Ah, tá. Pra que você dá um prêmio Nobel pra uma pessoa? Porque ele fez algo fora da curva. Algo que ninguém está fazendo. Você não vai dar um prêmio Nobel de matemática pro quem cara que ensinou que 2 mais 2 é 4. Faz a tabuada. O cara tem que fazer um negócio da matemática que ninguém, da biologia também, eu não sei quais são as categorias que tem. Se eles deram um prêmio Nobel pra Madre Teresa de Calcutá porque ela fez caridade, significa que o que era pra todo mundo fazer não está sendo feito. O dia que um faz, E destacou. destaca tanto que É, merece um e prêmio no Nobel, caso- isso pra mim não é algo pra comemorar, é algo pra poder me lamentar. É. Deveria ser tão normal a caridade que não seria um motivo que todo mundo tá fazendo. E eu diria mais. É nesse sentido que eu quis ilustrar. Sim, ela como sendo uma freira, não fez mais que obrigação. Não fez mais que obrigação. Porque se Faz fosse uma parte pessoa laica, você pode falar, pô, ele poderia ter ficado lá em cima da mansão dele, mas ninguém Ela, na mais teoria, resolveu fazer. ela não tinha escolha. Ela não né? tinha escolha, a escolha dela era sair do sacerdócio. É. Ainda que a gente não vai entrar na discussão de se ela realmente fez ou não mas eu só quis caridade, colocar essa ilustração, se você entendeu. sim. Por isso que eu fui irônico, falei assim, olha, precisou de um ateu Entendi. vir à internet e falar o óbvio ululante. Você tá entendendo? O óbvio ululante que